Olá pessoal, vamos então agora para a segunda parte de trigonometria. Essa aqui para mim eu acho que é uma das partes mais importantes, porque ela é a mais complicada de entender, tá? As provas cobram muito essa parte aqui e a gente vai ter que entender isso. Vamos lá. Vamos entender primeiro a circunferência trigonométrica. Bom, a circunferência trigonométrica é o seguinte, ó, você tem um círculo, eita, você vai ter o eixo x e o eixo y aqui, é o círculo no plano cartesiano, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui é o 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e beleza. Chega aqui de novo é 360. Então, por isso que a gente aprendeu quando o ângulo passa de 360, que a gente faz ele na primeira volta, porque quando chega a 360 ele deu uma volta completa, e aí o que me importa é só o quanto que ele andou no final. Por exemplo, eu andei 390, eu vou dar os 360 aqui, mais 30, vou chegar no 30 aqui, né? 390 vai ser 360 mais 30, então é a mesma coisa que 30 graus, tá? Então, beleza. A primeira coisa importante aqui é que a gente tem os ângulos do primeiro quadrante importantes que a gente consegue, que a gente sabe, que é o 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos importantes, né? Tem o 0, 90, 180, 270 e o volta para 360. E esses aqui são os do primeiro quadrante. Esses do primeiro quadrante, eles vão ter o correspondente. Olha, por exemplo, o 60 até o 90 você andou 30. Se você anda mais 30, você chega nos 120 graus. Do 45 para o 90, você andou 45, você anda mais 45, você chega nos 135 graus. Do 30 para o 90, você andou 60, se você andar mais 60, você chega no 150 graus. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Quando eu fiz essa regrinha aqui, o 30 ele correspondeu ao 150, tá? Então, eles vão ter um módulo de seno, cosseno e tangente igual, tá? O 45 e o 135 a mesma coisa, e o 60 e o 120 a mesma coisa. Tá? Então, esses todos, eles têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente, o mesmo módulo, só que o que vai diferenciar é o sinal. Essa circunferência trigonométrica, ela tem o cosseno aqui, ele está deitado, né? Então ele está com sono, e aqui em cima você tem o seno. Então, cada ponto do plano cartesiano aqui, ele tem um x e tem um y. O x é o cosseno e o y é o seno. Então, por exemplo, esse ponto aqui ele tem um x negativo e um y negativo. Então, ele tem x negativo, ou seja, eita, nós, tudo que eu não podia fazer aqui era isso. Era perder essa circunferência aqui depois de ter feito os pontos aqui. Mas beleza, mais ou menos está aí. Então, o que acontece? Esse ponto aqui no plano cartesiano aqui, ele tem um x positivo, um negativo e um y negativo. Então, ele vai ter cosseno negativo e seno negativo. O 135 aqui, ele tem um x negativo e ele tem um y positivo. Então, ele tem um x, ou seja, um cosseno negativo, e ele tem um y positivo, ou seja, ele tem um seno positivo, né? Os outros ângulos notáveis que você tem que ter aqui é o 210, o 225 graus, o 240 graus. Aqui a gente tem o 300 graus, a gente tem o 315 graus e a gente tem o 330 graus. Então, olha só, o que você vai aprender aqui agora? Olha só, o 60, o 120, o 240, o 300, todos eles têm os mesmos módulos de seno, cosseno e tangente. O que vai mudar de um para o outro é apenas o sinal. A mesma coisa o 30, o 150, o 210 e o 330. Todos esses aqui que estão de verde, eles têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. O módulo. O que vai mudar entre eles vai ser só o sinal. O que pode mudar, às vezes pode ser até o mesmo sinal entre um e outro. Então é isso aqui que você tem que saber. Bom, você sabe seno, cosseno, tangente, né? 30,
45, 60. Aqui é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza. Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui agora é sobre o 0, 90, 180 e 270. Esses aqui é 0 ou 1, o seno e o cosseno. Por exemplo, o seno de 0 graus e o cosseno de 0 graus, o seno de 0 graus é 0, porque o y desse ponto aqui é 0. E o x desse ponto aqui, o x desse ponto é 1. O 90, o seno de 90 e o cosseno de 90. O 90 é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem um y igual a 1 e um x, que é o cosseno, igual a 0. O seno de 180. Bom, 180 é esse ponto aqui. Esse ponto aqui ele tem um x negativo, igual a menos 1. Edir, não estou entendendo por onde é que você está tirando esse menos 1 e 1. Estou tirando da questão de que a circunferência trigonométrica tem raio 1, e eu não tinha falado isso com vocês. Então, essa circunferência ela tem o raio 1. Então, a distância desse ponto até aqui é 1. Como está para a esquerda, é negativo. O seno de 270, ele vale menos 1. Está para baixo aqui, esse ponto aqui, o raio é 1. Então, aqui está menos 1. E o cosseno de 270 vale 0. Então, esse ponto, o 0 e o 180, eles têm seno 0. Aí o cosseno vai ser 1 para o 0, menos 1 para o 180. O 90 e o 270, todos os dois têm cosseno 0. O seno do 90 vai ser 1 e o seno do 270 menos 1. Tá? Então, é isso. Então, por exemplo, se eu quisesse saber, perguntasse para vocês quanto que é seno de 225 graus. Você vai me responder, ó, 225 graus, ele corresponde ao 135, ele corresponde ao 45 no primeiro quadrante. Qual que é o seno do 45 no primeiro quadrante? Raiz de 2 sobre 2. Só que isso aqui vai te dar um módulo. Eu preciso sempre avaliar esses outros do segundo, terceiro e quarto quadrante aqui, qual que é o sinal. Como eu estou falando de seno, eu vou olhar se está para cima ou se está para baixo do eixo x. Se está para cima é positivo, se está para baixo é negativo. Então, como o 225 está para baixo do eixo x, ele vai ter um seno negativo. Tá? Agora, se fosse o cosseno de, por exemplo, 240. Cosseno de... Aliás, 240 não, vamos pegar o 330. O 330, ele corresponde ao 30 no primeiro quadrante. Então, o 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como eu estou falando de cosseno, eu vou olhar se está para a direita ou se está para a esquerda do eixo x. Positivo aqui, negativo aqui. Como o cosseno de 330, aliás, do eixo y, tá, gente? Então, como o 330 está para a direita do eixo y, ele vai ter um cosseno positivo. Então, ele vai ter um cosseno positivo. Então, o 330 vai ser mais raiz de 3 sobre 2. Imagina que eu quisesse saber o cosseno de 150 graus. Bom, cosseno de 150 graus, ele corresponde ao 30. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas, como eu estou falando de cosseno, eu vou olhar se está para a esquerda ou para a direita do eixo y. Como o 150 está para a esquerda do eixo y, ele vai ter um cosseno negativo. Aqui é o eixo y, está aqui. E o 150 está para a esquerda do eixo y. Quando eu olho o cosseno, eu olho se está para a direita ou para a esquerda do eixo y. Quando eu olho o seno, eu olho se está para cima ou para baixo do eixo x. Beleza? Olha só. Uma coisa interessante é que você entenda a simetria aqui, ó. Muito daquilo que eu coloquei ali, que você tem que... Isso aqui, esse círculo trigonométrico, você tem que saber todinho, tá? Fazer isso aqui exatamente igual eu fiz aqui. Se não souber fazer, tá com um grande problema aí na prova. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, ó. Se você vier aqui e fizer um ângulo x aqui. Se você vier aqui e fizer um ângulo x para cá também. Tá, esse aqui é x, aqui é o 180, você voltou x, esse aqui é o 180 menos x. Se você vier aqui e fizer assim, ó. X. Então, aqui seria o 180
mais x. Se você fizer aqui x, esse aqui vai ser o 360 menos x. Então, esses aqui são os ângulos simétricos, ou seja, são aqueles ângulos que eu falei para vocês lá, que têm os mesmos módulos de seno, cosseno e tangente. Ou seja, você consegue reduzir para o primeiro quadrante esses caras aqui através dessas fórmulas. Então, no segundo quadrante é 180 menos x. Então, aqui, ó, por exemplo, os 135 graus, se eu fizer 180 menos 135, eu vou ter 45 graus, que é o do primeiro quadrante do 135. No terceiro quadrante, 180 mais x, né? Então, esse cara aqui, ó, é 180 mais x. 180 mais x vai ser o nosso ângulo aqui. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, 240, o 240 é igual a 180 mais x. Então, o x, jogo 180 para lá, o x vai ser 60 graus. Tá? Então, fizemos aqui 60 graus. O outro, 360 menos x. Por exemplo, esse ângulo aqui, 300 graus. 300 graus, aí vamos pegar o 330. 330 é igual a 360 menos x. Joga o x para cá, o x vai ser 360 menos 330, vai dar 30 graus, tá? Então, isso que é a simetria, tá bom? Então, esses são os simétricos em relação ao primeiro quadrante, ao x. Calculando a tabela, consultando a tabela trigonométrica, seno de 240, cosseno de 240. Seno de 240 graus, cosseno de 240 graus. Bom, o seno de 240 graus, cadê o 240 graus? Está aqui, ó. 240 está aqui. O 240 ele é simétrico ao 60. Só olha aqui, ele vem no 120 e vem no 60. É o que está em laranja aqui. Então, o 240 é o mesmo 60. Então, se eu quero o seno de 240, é o mesmo seno de 60. E o cosseno é o mesmo cosseno de 60. Então, um é raiz de 3 sobre 2, o outro é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 e meio. Só que eu tenho que avaliar o sinal. Então, o seno, eu vou avaliar se ele está para cima ou para baixo do eixo x. O 240 está para baixo do eixo x, então ele tem um seno negativo. O cosseno, eu vou avaliar se está para a esquerda ou para a direita do eixo y. O 240, ele está à esquerda do eixo y, então ele tem cosseno negativo. Tanto o cosseno quanto o cosseno dele eram negativos, beleza? Agora, seno de 330 graus e cosseno de 330 graus. Seno de 330. 330, o seno 330 é a mesma coisa que o 30. Então, o seno vai ser o mesmo do 30 e o cosseno o mesmo do 30. Então, o seno vai ser meio e o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, meio e raiz de 3 sobre 2. E eu tenho que avaliar o sinal. Olhando aqui, o 330, o seno dele, eu olho se está para cima ou para baixo do eixo x. O seno dele, ele está para baixo do eixo x, ele vai ter um seno negativo. E o cosseno, eu olho se está para a esquerda ou para a direita do eixo y. O 330 está para a direita do eixo y, então ele tem um cosseno positivo. Então, aqui é positivo o cosseno. Tá? Então, é isso. Esse é o primeiro exercício que você tem que saber fazer. Avaliar o valor de seno, cosseno, tangente desses ângulos todos, inclusive do 0, do 90, do 180, do 270. Tem que saber isso aí de cabeça, esse círculo trigonométrico. Se quiser fazer através da simetria, você pode fazer também. Isso é interessante, tá? Agora, uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Não, daqui a pouco vai ter um slide só para isso. Vamos lá. É esse aqui, ó. Existem algumas relações que vocês têm que saber também. Infelizmente, tem muita coisa para a gente saber aqui em trigonometria, né, gente? Então, olha só. Seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, cosseno. Essa aqui vem das relações que eu falei com vocês lá. Se você avaliar pelo sinal, você consegue saber, tá bom? Mas vão ter algumas mais complicadas que eu vou mostrar. Primeiramente, eu gostaria que você visse isso aqui, tentasse decorar, tentasse entender através das simetrias, mas eu vou explicar como é que eu faço sem precisar decorar isso aqui. Vamos lá. Olha só essa questão. Seno de π sobre 2 menos x. Cossecante de π sobre 2 menos x. Cosseno de π sobre 2 menos x vezes tangente de π sobre 2 menos x. Então, aqui, nós vamos ter que fazer a simplificação. Primeira coisa, aqui, eu vou fazer aqui, ó, seno
de π sobre 2 menos x. Como eu estou vendo que está todo mundo π sobre 2 menos x, eu vou fazer todo mundo no π sobre 2 menos x mesmo, beleza? É a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa aqui, tá? Então, gente, o negócio é o seguinte. Primeira coisa é saber que tangente, pessoal, é seno sobre cosseno. Anota isso aí se você não sabe. Cossecante parece que é cosseno, é cossecante. Aí você pensa, aí vai ser o cosseno. Não, é inverso do seno. E secante é o inverso do cosseno, tá? Beleza. Então aqui eu tenho seno de π sobre 2 menos x, eu vou trabalhar só com seno e cosseno, gente. Os que não forem seno e cosseno, eu vou transformar no que eles são. Então, o cossecante, ele é o inverso do seno. Então, vai ficar 1 sobre o seno de π sobre 2 menos x. Tudo isso dividido pelo cosseno de π sobre 2 menos x vezes tangente. O que é tangente? É o seno de π sobre 2 menos x sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Bom, aqui de cara, eu já vou cortar esse cara com esse. Então, aqui em cima vai ficar 1. Aqui embaixo, eu já vou cortar esse com esse. Então, aqui embaixo vai sobrar só o seno de π sobre 2 menos x. Então, na verdade, gente, muita gente tentaria fazer o quê? Isso aqui, 1 sobre seno, 1 sobre seno é cossecante. Isso aqui seria cossecante de π sobre 2 menos x. Mas se você olha lá, não tem essa resposta. As respostas estão todas em x. Não tem em π sobre 2 menos x. Então, eu vou arrumar esse seno de π sobre 2 menos x. Se você voltar nessa tabelinha aqui, você não vai ter essa de π sobre 2 menos x. Então, nós vamos entender como é que aquilo ali funciona. E aí, eu vou mostrar para vocês um negócio aqui, ó. Imagina que você tenha um ângulo x. Esse aqui é o ângulo x. Muita gente fala assim, Ed, na hora que eu estou explicando isso aqui, é só decorar as fórmulas, mas nas fórmulas vocês não vão ter essa aqui. Então, presta atenção. Aqui está o x. Aqui eu fiz 90 menos x. 90 menos x. O que é 90 menos x? 90 menos x... gente, eu vou deixar essa aqui para explicar outra coisa. Essa aqui é do círculo na próxima questão. Essa aqui é mais fácil fazer de um outro jeito, que é o seguinte. Presta atenção. Ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro e o cosseno de um é o seno do outro. Como assim, Edi? Volta comigo aqui. Essa tabelinha que você já está acostumada, o seno de 30, ele é o cosseno de 60, porque o 30 e o 60 são complementares. O seno de 60, ele é o cosseno de 30. É um o contrário do outro. Então, nesse exercício que a gente está fazendo aqui agora, eu tenho seno de π sobre 2 menos x. O π sobre 2 menos x é 90 menos x. 90 menos x é o complementar de x. Então, o seno do complementar de x é igual ao cosseno de x. Era isso que você tinha que entender. Então, se eu quero aqui o seno do complementar de x, o complementar de x, o seno do complementar vai ser o cosseno de x. Então, 1 sobre o cosseno, isso aqui, na verdade, é a secante de x. Essa é a nossa resposta. Então, aprendam isso. Quando você tiver dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro. É invertido, tá bom? Então, essa questão era fácil fazer dessa forma aqui, tá? Mas nós vamos ter outras questões mais pesadas. Vamos seguir. Então, aqui você aprendeu que tangente é seno sobre cosseno, cossecante é 1 sobre o seno, secante é 1 sobre o cosseno, e aprendeu essa questãozinha aqui que é bem importante dos ângulos complementares. Vamos lá. De novo aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de x é igual sobre tangente de x sobre cosseno de π mais x. Então, aqui eu tenho seno de x vezes o cosseno de x sobre tangente de x, que é seno de x sobre o cosseno de x, vezes cosseno de π mais x. Então, eu vou trabalhar todo mundo em x. Aí, agora eu vou explicar aquilo que eu falei que eu ia explicar para vocês. Olha,
Aqui o exercício está pedindo cosseno de π mais x, ou seja, cosseno de 180 mais x. Aqui, ó, cosseno de π, ou seja, 180 mais x, é igual a menos cosseno de x. Aqui na tabelinha você conseguia fazer aqui. Então, isso aqui já é menos cosseno de x. Edi, e se eu não souber a fórmula? Pois é, eu também não decoro a fórmula, não. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu tenho o x aqui. Quando eu faço 180 mais x, 180 está aqui, eu faço mais x, vai ser esse aqui. Vejam que é o mesmo valor, né? Se você for fazer o cosseno é essa medida aqui. O cosseno é essa medida aqui, é o x desse ponto, né? Esse ponto aqui, no plano cartesiano ali. Então é o mesmo valor, só que reparem que o cosseno desse cara aqui é positivo e o cosseno desse aqui é negativo. Então o cosseno de um é o mesmo do outro, só que com o sinal trocado. Então o cosseno de π mais x, ele é menos o cosseno de x. Esses aqui, eles são mais tranquilos. Agora o problema é quando são casos, por exemplo, olha esse aqui. Seno de 3π sobre 2 menos x. Tá? Então aqui está o x. Toda vez que for 90 ou 270, esse aqui é o mais complicado de todos, tá? O 180 e o 360 são mais fáceis. Agora o 90 e o 180 são um pouco mais complicados. Então, 3π sobre 2. O que é 3π sobre 2? Divide o π, o 180 por 2 dá 90 vezes 3, 270. Então, 270 aqui. Menos x. Então, eu volto o x. Eu estou no 270, eu volto o x. Seria esse cara aqui. Então, presta atenção no que isso vai acontecer. Primeira coisa, o seno desse cara, de 3π sobre 2 menos x, ele já vai ser negativo, já vai ser menos em relação ao x, que é do primeiro quadrante. Porque você está vendo que ele está para baixo do eixo x. Agora, ele vai ser quanto? Ah, então ele vai ser menos seno de x? Não. Ele vai ser menos cosseno de x. Por quê? Não entendi nada. Calma que é importante aqui. O seno é o y desse ponto. Então, o y desse ponto seria essa altura aqui, ó. Repara que essa altura aqui seria correspondente a esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, na verdade é o contrário, gente. Deixa eu falar aqui. O que a gente quer é o seno desse cara aqui, né? Que é o 3π sobre 2 menos x. O seno dele seria o y desse ponto. O y desse ponto seria essa altura aqui. Que não é não é menos 1 não, tá um pouquinho acima aqui. Seria essa altura aqui, ó. E essa altura aqui, ela corresponderia a esse cateto aqui desse triângulo, ó. Esse cateto aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse cateto aqui corresponde ao cosseno de x. Então, só para facilitar para você, toda vez que for 180 ou 360, que são esses casos aqui, no máximo vai trocar o sinal. Se era seno, continua seno, cosseno continua cosseno, seno continua seno, cosseno continua cosseno, seno continua seno, cosseno continua cosseno. Você vai avaliar só o sinal. Se vai ser positivo ou negativo, de acordo com aquilo que a gente já falou. Do seno, tá para cima ou para baixo do eixo x, o cosseno para a direita ou para a esquerda. Agora, quando for 90 e 270, mais x ou menos x, aí o seno vira cosseno, o cosseno vira seno. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui seno de π sobre 2 mais x. O π sobre 2 é 90. Então, 90 está aqui, eu andei mais x. Então, eu quero o seno desse cara. Andei mais x aqui. O seno dele é essa parte aqui. Se você for comparar com o x, vai ser essa parte aqui. Vai ser igual ao cosseno de x. Positivo, porque o seno de π sobre 2 mais x está para cima aqui, ele seria positivo. Então, ele mudaria para cosseno. Gente, isso aqui é a parte mais difícil dessa matéria aqui, eu acredito. Quase ninguém consegue entender isso. Então, se você não entendeu, manda mensagem, manda dúvida para a gente tirar. A gente está terminando as gravações agora, vamos ficar por conta das dúvidas. Mas é esse o esquema. O 180 e o 360, você no máximo vai trocar o sinal. Esse aqui você tem que olhar o sinal e tem que trocar de seno para cosseno. Então, sempre for π sobre 2, que é 90, ou 3π sobre 2, que é 270, você troca de seno para cosseno. Gente,
Então, aqui o que aconteceu, gente? Aqui aconteceu o seguinte, ó. Então, aqui a gente vai continuar agora, né? Então, aqui eu vou fazer seno sobre cosseno, seno de x vezes cosseno de x sobre 1 e fazer a divisão de fração. E essa aqui vai ficar, inverte a segunda, né? Aqui embaixo estava cosseno de x e aqui em cima estava seno de x vezes menos cosseno de x. O seno corta com seno, esse cosseno corta com esse, então ficou o cosseno e ainda tem um menos aqui embaixo. Então ficou cosseno de x sobre menos 1, ou seja, menos cosseno de x. O exercício falou para a gente que cosseno de x era b, então o nosso resultado é menos b. Essa é a nossa resposta dessa questão, beleza? Então vamos lá, gente, mais uma dessas, vamos lá. Simplificando a expressão 2π menos x, olha, seno de 2π menos x. Então, aquilo que eu falei, sempre que é 180 ou 360, você vai só olhar o sinal. Então, olha, se eu fosse fazer, eu nem olharia a tabela. 360 menos x seria esse cara aqui. Então, o seno, como ele está pedindo o seno de 360, né? 2π é 360 graus, menos x é a mesma coisa que menos o seno de x. Se era seno, continua seno, só que a gente está vendo que o seno desse cara, que é 360 menos x, ele é negativo, né? Então, isso aqui já virou menos seno de x. Agora, o que é isso aqui? Seno de 3π mais x. 3π passa de 360. Então, 3π, se eu tiro 2π, que é uma volta completa, isso aqui deu π. Então, na verdade, o seno de 3π mais x é a mesma coisa que o seno de π mais x. Eu não vou ficar aqui com 3π. 3π é 2π, que é uma volta, mais o π. Então, eu tiro o 2π, né, que foi uma volta completa, não me importa as voltas que ele deu. O que me importa é o resto. Então, isso é a mesma coisa que seno de π mais x. Π mais x, o π é 180, está aqui, mais x seria esse cara aqui. Então, aqui é x, né? Aqui seria o x. O seno de π mais x seria o menos seno de x. Seno continua seno, né? Quando é π e 2π continua seno, cosseno continua cosseno. E aqui, o que vai acontecer? Ele é negativo por quê? Porque a gente está vendo que esse aqui é o π mais x, ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, isso aqui deu menos seno de x. Então, menos seno de x com menos seno de x dá menos 2 seno de x. E acabou aqui, né? Gente, você pode decorar. Eu não gosto de falar isso não, mas não gosto de fazer assim, que o aluno decore assim não. Mas aqui, a gente tem aqui o seno e o cosseno são ambos positivos aqui. O seno é positivo aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Aqui o seno é negativo e o cosseno é negativo. Aqui o seno é negativo e o cosseno é positivo. Lembrar que a tangente é a divisão dos dois, então quando os dois forem iguais, a tangente é positiva. Quando os dois forem diferentes, a tangente é negativa. Ou seja, aqui os dois são iguais, a tangente é positiva. Aqui os dois são diferentes, a tangente é negativa, tá? Então, é isso. Se quiser decorar assim a questão dos sinais em relação aos quadrantes, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos mais uma. De acordo com... Essa aqui a gente já fez, né, gente? Igualzinha, repetiu aqui, né? Essa aqui já repetiu. Comparando tangente de 20, tangente de 110, tangente de 200, obtém-se. Gente, primeira coisa, tangente de 20, ela é positiva. O 110, ele está no segundo quadrante, a tangente é negativa, e o 200 está no terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, esse cara tem tangente negativa e esse cara tem tangente positiva. Então, de cara, a gente já vê que o 110, a tangente de 110 é o menor. A tangente de 110 é menor do que as outras duas tangentes. Ele está comparando aqui. Tangente de 20 e de 200. Gente, olha só, você tem que ter uma noção. Aqui está o 20 graus e o 200, ele está aqui, ó.
Aqui está o 180, andei mais 20, cheguei no 200. Aqui. Então, o 20, ele é simétrico ao 200, ou seja, a tangente de 20 graus, ela é igual à tangente de 200 graus. A tangente dos dois é igual. Tá certo, gente? Porque os dois são simétricos aqui, né? O 200 ele tem sinal positivo, porque o seno aqui no terceiro quadrante e o cosseno são ambos negativos, e aqui o de 20 também é positivo. Então, na verdade, a tangente de 20 é igual à tangente de 200 e elas são maiores que a tangente de 110, beleza? E se ele fizesse tangente de 20 e tangente de 205, que não fosse igual, eles não vão fazer uma maldade dessa. A não ser com valores que a gente tem a obrigação de saber a tangente. Por exemplo, 30, 45, 60, 210, 300, 330. Tá? Esses aí eles podem fazer. Mas com valores diferentes daqueles que a gente tem que saber, eles só vão querer que a gente tenha uma noção. Então, como eu vi que o 20 e o 200 eram simétricos e o 210 era negativo, o 110 era a tangente de 110 era negativa, já resolvi meu problema aqui. Gente, eu vou encerrar, a gente volta para mais uma aula, vamos fazer mais exercícios disso aqui e depois tem mais matéria. Vamos lá.